Boa Pronto. noite! Boa noite, meu amor. Bom, minha Boa gente, eu tô muito noite. feliz. Ai, que gracinha! É a tua cara. Gente, eu tô muito feliz porque hoje eu tô recebendo aqui uma irmã de biodança, uma irmã muito querida, muito sensível, muito delicada, mas muito forte. Ela é tão forte que ela não sabe que ela é muito forte, sabe? E a gente na biodança é que tem que lembrá-la dessa potência, sabe? Desse arrojo que ela tem. Então, bom, deixa eu começar do começo que é melhor. Tá De repente tem pessoas aqui de primeira vez e é bom a gente dar só uma situada para as pessoas saberem aonde elas estão pisando. Meu nome é Silvia Garcia, eu sou terapeuta sistêmica integrativa e tive a ideia desse projeto, a troca de saberes, como uma forma de contribuir nesse momento delicado e desafiante que a gente está passando. Então, como eu sou uma profissional de saúde, logo pensei nos meus irmãos e irmãs profissionais de saúde para trazê-los para a gente conversar, para a gente abrir o nosso coração, dizer como é que tem sido a nossa jornada desde que a gente deu sim para a nossa missão, né? E trazer aqui o nosso ofício sagrado, porque eu acredito que as pessoas, mesmo agora online, já podem colher dos benefícios do nosso ofício. E quando saírem do confinamento, elas sabem quem vão procurar, porque a gente aqui está recebendo todos os dias pessoas que gostam de cuidar de outras pessoas. E hoje é Maria Lúcia. Oh, que Bem-vinda. linda. Oh, gratidão, minha amada, gratidão. Para mim é a primeira vez que eu tô aqui, assim, minha criança tá bem vestida. Ai, mas eu tô muito feliz com esse momento que você está me presenteando, né? De revelar apenas simplesmente o que eu sou, o que eu faço, o que eu estou aprendendo, né? O que eu estou vivendo. E é isso que eu venho aprendendo. Eu trouxe aqui, olha, o oráculo da biodança. Ai, que lindo! É Da Mari Campos. Mari, sim, eu tô querendo comprar esse oráculo para mim. Eu tenho ele, mas não é original. Eu quero o original, já conversei com ela. Então, aí eu gostaria que você escolhesse uma carta que fosse dar o tom da nossa live hoje. Vai ser uma mensagem para nós todos. Muito bem. Então, qual é o número tal a tal? Diz aí para mim que eu agora não lembro. Olhe para mim e você vai dizer para mim qual é a carta que eu devo escolher. Essa daqui. Essa? Não, mais para cá. Essa daí, vá, nessa. Quase que cai. Caminhar com determinação. Tá bom? Tá ótimo. Então, essa é a nossa carta, gente. É a carta da nossa live. Caminhar com determinação. E a nossa Maria Lúcia hoje vai explicar o que é isso, porque ela sabe muito bem o que significa esse caminhar com determinação. Vou começar, Maria Lúcia, para te dar um norte, assim, para a gente ter uma condução. Tá bom? Então, para começar, né? Diga. Eu gostaria de saber de onde que você é. Ah, Maria Lúcia, de onde é? Maria Lúcia de Recife, Pernambuco. Sempre nasci aqui, mas minha alma também nasceu de coração em Pesqueira, né? Minha alma também é de Pesqueira e minha alma também é de Limoeiro. Depois eu explico um pouquinho, né? Então, assim, minha história de vida é aqui em Recife, nasci aqui em Recife, né? E aí, quando você traz para mim esse caminhar com determinação, eu acolho, porque realmente, mesmo com medo, mesmo tendo o que quer que seja, mesmo recuando, achando que eu estou recuando, mas não estou, a biodança ela traz esse ensinamento que é a autorregulação,
né? De você viver o que é possível no seu tempo, no seu ritmo. Por isso que o caminhar é um caminhar na vida, é um caminhar a partir do seu ritmo. E aí eu vou caminhando. E Isso, na história da e, biodança isso. também. Eu queria saber o bairro que você mora. Eu moro num bairro chamado Barro. Isso. Eu quis trazer, sabe por quê? Porque eu sei que você tem um trabalho muito bonito nesse bairro. Você desenvolve uma atividade aí muito legal que tem tudo a ver com o tema da nossa troca de saberes hoje. Só que eu não vou chegar lá agora. Eu quero saber a sua caminhada, como foi que você começou a dar os seus primeiros passos nessa caminhada do autoconhecimento, do saber, do se conhecer mais, do se acolher, do evoluir. Aonde que você deu esses primeiros passos? Como é que foi? Bom, esses primeiros passos eram a ânsia da minha alma, né? Como professora, então eu levava muito para os meus alunos a carinha feliz, a linguagem dos sentimentos, né? Aí eu fazia a roda com eles, como é que vocês estão chegando, como é que vocês estão, né? E aí, na realidade, eu me sentia aquela professora assim, que integrava os sentimentos com a cognição, né? Então, eu descobri a biodança em 99, quando eu fiz a minha primeira especialização, que foi um momento assim bem especial na minha vida. Foi com a minha mestra Erlinda Borges, né? E com ela a gente construiu um vínculo afetivo. E foi com ela que eu conheci a biodança, né? Porque minha alma, minha criança, ela interna, minha criança interior, né? Ela gosta de dançar, ela gosta do movimento, né? Então, quando eu vi a biodança, eita, é isso que eu estava precisando, né? Então, aí eu passei a levar as rodas, não era facilitadora, então eu não levava a biodança para a sala de aula. Mas nos projetos transdisciplinares, que depois eu fui tomar consciência que era isso, né? E aí, nos projetos que eu fui desenvolvendo com as crianças, a linguagem dos sentimentos, o manguezal, o berço da vida. Então, eu levava a roda, que eles diziam que era a roda da amizade, a roda do carinho, né? Então, eu fazia meu trabalho trabalhando dentro da interdisciplinaridade, né? Sim. E aí, eles gostavam muito, eu levava essa roda do contato com eles, né? E daí, eu conheci a biodança. E foi num momento também que eu estava num momento bem especial na minha vida. E eu digo a você que a gente está passando por essa pandemia, né? Por esse caos, né? E a gente passa por essa pandemia, ela traz essa transformação para a gente, esse convite à mudança, né? E agora atingiu toda a nossa sociedade, né? Mas a gente passa, enquanto indivíduo, a gente passa por pequenas, né? Pequenas que eu digo pra gente, né? Quando eu olho para mim, né? Então, a gente passa por convites para mudar, né? Sim. E aí, em 99, eu senti esse convite de mudança. E eu consegui fluir. Eu consigo fluir com alegria, com leveza. Aí eu olhei assim, meu Deus, que energia boa. Aí eu me apaixonei pela biodança. Não, eu quero fazer esse curso, um dia eu vou fazer. Aí eu quero me especializar, quero levar. E eu levava isso para a escola, para as crianças, eu levava para a minha família, né? E aí, quando eu engravidei, eu já era casada, já sou casada na realidade, e eu já tinha meu primeiro filho, e depois eu tive a minha primeira filha, ou melhor, minha segunda filha, e aí eu ainda terminei meu curso de especialização e depois cheguei a ir para o grupo regular de Miroca, o grupo regular de Vera, né? E aí, quando foi em 2004, 2003, eu engravidei da minha terceira filha. E foi um pedido meu, porque eu já estava em outro movimento de mudança interna. Então, tinha umas inquietações, né, do meu ser. Então, foi a chegada de... Aí eu disse assim, Deus, fazendo que aconteça alguma coisa na minha vida que me torne um ser melhor. Eu não aguento mais essas minhas dúvidas.
E eu achava que minhas dúvidas eram dúvidas profissionais, qual o mestrado que eu vou fazer, e eu não sabia o que é que eu escolhia, qual era o tema que eu queria, e essas questões da minha relação mais profissional e de estudo. E aí eu engravidei da minha filha do meio, estava com 1 ano, eu engravidei de Júlia, nossa terceira filha, e ela nasceu com síndrome de Down. Né? Ela nasceu, é um ser que trouxe esse portal para mim de profunda conexão com o meu ser mãe, né? E aí, nesse caminhar, em 2004, eu disse assim até para o meu esposo assim, ela vai ser a única que vai nos acompanhar a vida toda. Veja como eu era, meu Deus, e como eu ainda coloco isso, né? Como as coisas, a vida, ela é o que é, né? E as coisas mudam e a gente não tem controle disso. E aí, com pouco tempo, ela adoeceu e faleceu, ela com 11 meses, né? Então, quando Júlia partiu, desde a chegada dela, mexeu comigo, porque assim, eu estava preparada, eu me senti preparada, mas aí veio a minha outra parte, a minha humanidade, né? Eu senti vergonha, eu fui do luto para a luta, né? E aí eu disse, meu Deus, como é que eu, uma professora inclusiva, uma professora da linguagem dos sentimentos, como é que eu sinto isso, né? Então eu não aceitava isso internamente em mim. E aí, quando ela faleceu, ainda mexeu muito comigo. E aí foi quando eu tomei finalmente a decisão, que da decisão eu já tinha dado lá atrás, quando eu pedi que acontecesse alguma coisa na minha vida. E aí aconteceu que Júlia partiu, e foi quando eu tomei coragem e tomei a decisão de caminhar com determinação de retorno à minha casa interior, de retorno à minha essência. Aí foi quando eu comecei a fazer terapia, né? Aí fiz um tempo de terapia, e depois eu fiz um tempo, aí comecei, aí reencontrei a biodança e resolvi fazer o grupo regular e resolvi fazer a formação em biodança. Lindo, minha querida. Lindo. E é uma experiência muito forte. Uma experiência que a gente vai ainda continuar assimilando para o resto da vida, né? Isso. Hoje é o que a gente está assimilando hoje, né? Mas ainda tem coisa para a gente acolher, né? E eu fico assim percebendo, olhando para você, porque agora a gente vai entrar nesse tema de como que você desenvolveu, como é que você coloca a biodança dentro da educação inclusiva. Como é que você coloca isso? Como é que você desenvolve isso na sua comunidade e também no seu trabalho? Pronto. Então, antes de chegar a esse ponto, Silvinha, eu queria apenas te colocar que esse meu trabalho, né, da biodança na educação inclusiva, como Rolando Toro, o criador da biodança, né, ele trouxe esse lugar de humanidade, de conexão com a vida, conexão com a essência, com o simples, com a natureza que está em nós, né, que pulsa em cada um de nós. Então, quando eu caminho para me aprofundo no meu caminho de autoconhecimento e volto para a biodança, e potencializo esse meu caminhar, mergulho ainda mais com a biodança, eu vou fazer a formação em um lugar onde eu vou encontrar as minhas origens, né? E que aí começou nas vivências, porque a biodança ela é uma prática integrativa, onde ela atua em grupo, e o grupo potencializa aquilo que você tem em você já. A biodança ela faz despertar aquele teu tesouro interno que você já tem. E aí, quando eu
fui fazendo as vivências, eu fui reencontrando em mim aspectos meus, a partir do que era positivo, saudável em mim, mas também fui encontrando aspectos que precisavam ser vistos e sentidos, porque a biodança traz esse lugar de sentir. E aí eu me deparei assim, poxa, como? Se eu sou tão sensível, eu não estou sentindo. Então, na realidade, eu não sou 100% sensível, né? A gente é sensível, sim. Eu sou o amor em movimento, sim. Mas há momentos que eu me desconecto com isso. E aí a biodança, ela traz esse lugar de reconectar. Reconecta, acorda, estar presente aqui e agora. E aí, nesse caminhar, eu mergulhei, concluí minha formação, mas eu não me sentia ainda, estava faltando alguma coisa, né? E aí eu mergulhei na obra de Rolando Toro durante 4 anos. E depois que eu fiz a formação inicial, e eu fiz meu estágio com crianças, porque eu atuo na educação inclusiva, sou professora do atendimento educacional especializado, mas na época eu era itinerante, então eu ia em 3 escolas, e nessas escolas eu fazia o trabalho de educação inclusiva, que a proposta da educação inclusiva, ela é um novo paradigma, assim como a biodança. Que a biodança é um sistema metodológico, vivencial, teórico. Rolando Toro, ele foi beber em várias fontes, e principalmente na biologia, na psicologia, na filosofia. E a educação inclusiva, ela traz essa ruptura com o igual, né? Ela convida a gente para olhar as diferenças e acolhê-las. E acolher. Né? E como que eu posso facilitar essa pessoa, a vida dessa pessoa? Como eu posso colaborar para que ela tenha uma convivência conosco, aí sim, dentro de suas necessidades, mas uma convivência confortável, produtiva? E aí eu fui vendo que a biodança, ela faz isso, ó, com a educação inclusiva. O foco da biodança é despertar as potencialidades humanas. E o foco da educação inclusiva é esse. Ela vai olhar o limite, vai olhar a deficiência, claro, para a gente saber como é que o aluno está, o que é que o estudante precisa, né? Mas para respeitar esse limite, né? Essas barreiras, que ele pode criar situações que ele possa superar essas barreiras, né? Mas o foco é as potencialidades dele. Descobrir os tesouros internos. Porque cada um temos muitos tesouros, né? Cada um nasceu com seu dom de ser capaz de ser feliz. Mas a gente vive numa sociedade, numa escola, numa educação, onde a gente é colocado dentro de uma caixinha, né? E eu me coloco também nessa caixinha, porque somos humanos. Sim. E a biodança nos ajuda a soltar, a sair dessa caixinha, né? Então, aí o que é que eu fiz? Pedi ajuda, né? A minha orientadora na época, e amiga de coração, que é Renata Tono, né? E também contei com a colaboração de Erlinda também, e com toda a minha formação inicial na outra escola. Mas aí eu mergulhei nos estágios. Então, eu contei com a parceria, no caso, de uma professora da rede também, que eu sou da Rede Municipal de Recife. Contei com a parceria dessa professora, professora Paula, que eu honro e agradeço. Depois vivenciei na sala também de Tereza, que eu honro e agradeço também. E aí aí qual foi o critério, né? O critério era para que eu pudesse aprofundar, porque a biodança ela acontece semanalmente, uma vez por semana, e como ela estava acontecendo na escola, aí tinha todo um processo diferente, né? Do ambiente que no outro espaço teria. Então, vamos tirar a mesa, vamos tirar a cadeira, vamos limpar o chão, vamos arrumar as coisas, porque a escola era pequenininha, né? A escola não tinha um espaço maior, mas tinha um espaço maior chamado amor.
vontade de fazer o melhor e dar o melhor possível. E aí a gente foi vivenciar, eu no caso vivenciei em parceria com a professora, com alunos que são inclusos, né? Alunos que estavam na sala, que tinham deficiência, porque vivenciar a biodança com alunos que têm deficiência, eu posso até vivenciar para um outro propósito, mas não é o propósito maior da educação inclusiva e da biodança. O propósito da educação da biodança é justamente unir, dançar junto, aprender com o outro, essa riqueza, esse ecofator que o outro traz para mim positivo, né? Não tem outro. Então isso só acontece junto. Por isso que a biodança é em grupo. Sim. Potencializa isso na gente, porque o outro, assim como você me traz aqui hoje, né? A biodança tem um exercício que me toca profundamente, que é um exercício do dedinho. Que é o dedinho, bota teu dedinho aqui, eu boto meu dedinho aqui. E a gente faz o dedinho, né? É a eutonia de dedos. E esse exercício me toca profundamente, porque a gente se conecta com um simples gesto ao outro, que está em mim também, que está na vida. Um simples gesto pode mudar tantas coisas. O teu gesto, Silvia, é tão simples e tão profundo. Eu honro e agradeço a tua coragem de ser você mesma. E é nesse lugar que eu venho aprendendo com a biodança. A cada instante vivido. Ser eu mesma. Soltar os medos, as armadilhas desse medo, né? Que a gente vai incorporando no sistema, na nossa pele, né? Sim, sim, totalmente, querida. E você, com essa sua atividade nas escolas, você está ensinando já desde pequena essas pessoas, desde crianças, a poderem ser elas mesmas, elas se permitirem a ser elas mesmas, a não ficarem atendendo às expectativas da sociedade, da família, as cobranças, porque a gente está sempre sendo cobrado. E aí a gente entra nesse ritmo de cobrança e esquece de quem a gente era. É verdade. E aí você veja, e nesse momento que a gente está passando, que é esse convite de volta para casa interior, né? Quantas pessoas, e nós também, eu me incluo nesse lugar, né? Sim, nós todos. De inquietação, de medo, que a gente, e agora, né? A gente estava dentro de um contexto e sai desse contexto. Mas a vida é tão sábia que nos convida a esse retorno. Tu não vai como quer, mas vai como pode. Então, a vida cria situações que, na realidade, a vida somos nós. Nós criamos essa situação, né? Porque Rolando Toro mesmo fala que nós somos co-criadores, né? Somos criadores da nossa própria existência. Maria Lúcia, até esse momento assim da criação, de levar a biodança para a educação, no seu convívio escolar, você teve alguma barreira para implementar esse projeto? Porque ele é um projeto inovador, então eu não sei se é alguém ou algum órgão teve alguma resistência ou foi tranquilo? Não, ele ainda é um projeto assim que acontece de forma dentro do atendimento, né? Uma prática, no caso, que eu realizo à medida do possível, né? Atualmente mesmo, como é que eu faço? Primeiro semestre eu faço o levantamento dos alunos, porque atualmente eu estou na sala de recursos. Então, primeiro temos muitas demandas na escola pública, né? E aí, no primeiro momento, eu faço o levantamento dos alunos, a anamnese, conversa com os pais, a gente faz a adaptação do aluno, conhece as especificidades dele, o foco de interesse que ele tem sobre qual é a potencialidade dele, né? Então, assim, e depois, em outro momento, quando as coisas estão já mais
organizada nesse sentido, aí eu entro com a biodança, né? E aí eu faço na sala de aula, junto com o professor, né? Então eu tive a experiência do ano passado de vivenciar lá na creche que eu trabalho, e aí eu tive o prazer da professora abrir as portas e abraçar esse projeto, porque é um projeto que é preciso que o professor também se abre e também deseja conhecer e vivenciar. E aí eu fiz na formação, no caso, a gente orienta os estagiários também que acompanham esses alunos. Aí eu também fiz com os professores, um momento de biodança com os professores na reunião. Fiz um momento de biodança com os estagiários e todos juntos no caso, né? Fiz também com essa turma, e essa turma tem um aluno no caso, né? Com autismo e o outro com TDAH. Então, assim, foi muito bom ver os alunos nas vivências que a gente fez, né? Ele dançando com o outro aluno, Ai, meu Deus. com outro colega, né? Então, assim, isso não tem preço, né? Não tem, não. Assim, e aí, Silvinha, é um processo que é de cada um, porque cada aluno, cada estudante, cada pessoa é um indivíduo, é único. Sim. Então, cada estudante com TEA, ele não pode ser visto igual, como eu não sou igual a você, né? Então, eles vêm com as especificidades, e essas especificidades nos convidam, como eu te disse antes, sair dessas caixinhas, né? E da minha própria caixinha. Aprender com eles é muito bom. Aí olhar assim, poxa, aonde é que eu preciso me soltar? Aonde é que eu preciso me expressar mais, né? Aonde é que eu preciso fluir? Ok, e perceber isso. Estou sentindo que eu não estou indo muito aqui, estou me fechando aqui, é hora de... Epa, respira, se autorregula. Foi interessante que quando eu fiz o estágio, que no caso estágio de biodança, né? Mas como professora da rede, na turma tinha um aluno que ele era bem agitado, né? E aí, ou melhor, e nessa agitação a gente sabe que tem muita sabedoria, né? A agitação de querer o quê? Expressar a sua criatividade, expressar o seu poder criativo, né? Ele era líder, então eu chegava junto, e então ele queria bater nos meninos. Então a biodança ela nos convida a chegar junto, a fluir através da dança. E aí ele foi percebendo nesse movimento, ele foi construindo. Aí ele disse: professora, eu já desliguei a pilha hoje. Eu disse: foi? Aí ele quis dizer isso: desligou a pilha. É uma autorregulação. Se autorregula, né? Porque a gente traz essa palavra, mas é uma palavra, né? Pra gente, é isso, para o aluno, né? Para a criança. Mas então, quantos anos tem essas crianças? Respirar. A que eu fiz foi 5 anos. No ano passado também, com crianças de 4 anos. E essa criança tinha quantos anos? Essa que falou desligou a pilha? 5 anos. 5 anos. Olha só. Não, peraí. Breca aí um pouquinho. Com 5 anos, ele se auto-percebeu, né? Ele percebeu que ele estava muito acelerado, a biodança e o seu jeito de aplicar deu essa percepção a ele, dele mesmo. Estou muito acelerado. Eu acho que se eu desligar a pilha um pouquinho, fica bom. Né? Olha Isso. Só, ele está se percebendo com 5 anos de idade. Isso. E aí, assim, o depoimento da professora, como eu fiz um trabalho mais longo, né, com eles, aí a professora trouxe esse depoimento para mim tão rico. Lúcia, como a biodança transformou em tão pouco tempo, né? Como elas estão mais afetivas, mais desaceleradas, mais criativas, mais expressivas, mais afetivas uma com a outra, sabe? E eu também, porque eu chegava aqui acelerada, aí quando eu sabia que era o dia da biodança, ai, como era bom, como me ajudou a desacelerar. Porque nós, professores, assumimos às vezes a responsabilidade de querer salvar o mundo. Entendesse? E aí eu fui aprendendo com a biodança
a soltar, né? E a viver o que era possível, né? E dar o melhor à vida e receber o melhor da vida e na presença com eles, né? Então, foram essas experiências. E esse ano, assim, a professora também já relatou que foi, aliás, esse ano, ano passado, né? Também já relatou que foi muito bom. Fiz também na outra escola que eu trabalho, com crianças do 5º ano, eram crianças maiores, né? Sim. Aí lá eu já me deparei com a transição para a adolescência, aí tinha aquele negócio de pagar mico, né, de dançar um com o outro, aí as meninas ficavam só com as meninas, os meninos com os meninos, né? Tinha isso, né? Mas assim, aos poucos eles foram se soltando e eu fui criando, né, através da própria, levando a própria biodança, ela traz essa criação de quebrar esse gelo, né? Aí através dos exercícios em grupo, aí eles se soltavam, né? E os depoimentos, né? Nessa turma eu tinha um aluno, também aluno com altas habilidades, com hipótese de altas habilidades, tinha aluno também com outras deficiências, e esse aluno interagir com o outro aluno, né? E ele revelar, eu era muito tímido, eu não tinha amigos. E depois da biodança, eu passei a me interagir com meus amigos, eu passei a me encontrar com meus amigos. Então, as crianças só têm expressão de gratidão, de alegria, hoje vai ter aula de biodança. Aí eles ficam muito felizes. Tia, porque né, tem o tia, né? Tia! Quando é que vai ter a aula, né? Mas, assim, é um processo construtivo. Mas ele ainda não é uma coisa que está implementada na rede. Meu sonho é que se abra esse caminho, né? O nosso sonho. As escolas da rede pública, que eu já percebi, já conheço, em outros lugares existe isso, né? A biodança em outros lugares, na rede pública, como disciplina, né? Porque a biodança, ela traz esse contato com a vida, essa expressão natural do ser. E que a criança, ela é essa expressão natural do ser. E que a gente vai perdendo esse contato com a medida que a gente cresce. E a criança, quando chega na escola, ela recebe, né, algumas regras, que são algumas disciplinas importantes para a sua formação, mas, ao mesmo tempo, é para uma formação de não expressão. Sim. E aí a gente vai adoecendo, né? E eu digo para você que eu também me sinto nesse lugar. Então, trazendo para tu, Silvinha, quando eu escrevi o meu trabalho da biodança, eu achava que eu estava escrevendo, logo no início, eu estava escrevendo isso que eu estou te falando, que era a história, era o relato, a vivência de uma professora inclusiva no atendimento educacional especializado. Mas aí eu fui me deparando que esse relato de vivência, esse período onde eu mergulhei profundamente, onde uma parte minha achava que eu estava parada, você não está fazendo, não vai fazer esse trabalho, tinha uma parte exigente, mas eu respirava nesse lugar e eu fui sentindo, nessa vivência profunda que eu comecei a ter com as crianças, nas rodas com as crianças, eu reencontrei e potencializei esse contato amoroso com a minha criança interior. E aí eu pude dar outro salto na minha vida. Eu dei um salto muito importante, onde na terapia, a minha amada terapeuta falava muito, não, mas você precisa olhar a sua história de vida, não, mas está tudo resolvido, está tudo bem, eu falo isso para os meus alunos, sabe? Não tem problema nenhum disso, não sei o que. Mas Rolando Toro diz que fica nas nossas células, no nosso inconsciente vital, está lá nas nossas memórias. E aí, à medida que eu fui vivenciando no grupo regular,
na maratona, que já foi despertando. Aí depois que eu desse tempo, fui mergulhando na monografia, na escrita da minha própria vida, eu fui vendo que existia partes minhas que eu não incluía, que eu achava que eu incluía, mas não incluía. E aí, a menina, Maria Lúcia, voltou ao passado. É aí que entra a volta às origens, que eu estava louca para Ah, perguntar isso. sim, a volta às origens. Por isso que foi biodança, né? Na educação inclusiva. Não era só na educação inclusiva da professora. Porque eu não sou só a professora. Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a filha, eu sou a menina, né? Sou estudante. E aí eu fui dar um passo muito importante na minha vida. E nesse passo precisava de coragem. E aí eu digo, meu Deus, como você diz, às vezes eu me sinto, não, respira, mesmo com medo, reconheça, eu sou uma pessoa corajosa. Porque estar num caminho de autoconhecimento não é fácil, não. Dá vontade de fugir. Tanto é que quando eu fiz a terapia, eu fugi da terapia e fui para biodança. Aí, né, deu um tempo. Mas ao mesmo tempo, depois eu voltei para a terapia também. Mas voltei com outros alicerces, né? Outras raízes, né? Sim. Mas porque cada área, ela traz uma parte do seu ser, né? Sim. Então, sim, aí com a biodança, voltando para não perder a raiz, né? Eu, como eu te disse, eu sou filha adotiva, né? Então, a minha mãe, Julieta, minha honra e agradeço, minha mãe Ororubá, dos povos Ororubás de Pesqueira, né? Eu tenho a maior paixão, né, pela minha cultura, minhas origens, meu povo, né? Eu sou índia, de corpo e alma, mas eu não me via assim, eu me via muito branca, eu queria ser morena como minha mãe, então havia essas não aceitações, né? Sim. Mas eu passava na vida, né, e tudo certo. Mas desde que aconteceu esse movimento de autoconhecimento, e aí eu tomei a decisão de voltar às minhas origens. E aí eu dei o passo para trás, que não foi para trás, foi um passo para frente. Porque a gente não existe trás e frente, só existe o aqui e agora. A vivência que Rolando Touro, tanto a mágica da biodança para mim é isso, é a vivência, o aqui e agora. Só existe o presente. Então nesse presente, nesse estado de presença, eu fui tomando consciência de mim, de si, né, que Rolando Touro fala. E aí eu fui atrás das minhas origens. Não é à toa que eu fiz a formação inicial no bairro das minhas origens, que era outro bairro, né? E aí eu fui atrás da minha história e reencontrei a minha história, né? Pude falar, pude revisitar a minha mãe biológica, né? De um lugar interno, né? Fui conhecer minha irmã nova que eu não conhecia, uma irmã mais velha, com ela a gente tem um vínculo afetivo muito forte. Eu pude integrar a história do meu nascimento com o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Pude integrar a história biológica com a história adotiva, né? E aí por isso que eu voltei para as minhas origens. Né? Então isso me deu um ancoramento, me deu uma sustentação nesse meu caminhar com determinação. E daí se abriram outras possibilidades na minha vida. E eu encontrei nesse caminho, mas ainda faltavam algumas coisas, né? Teimosinha, eu não aceitava algumas coisas. Aí, não, peraí. Aí eu resolvi, não, nesse caminhar, como é algo inato, algo dentro do meu ser, desejando, né, esse autoconhecimento, esse fortalecimento da minha identidade, como a biodança traz para mim.
eu fui trilhando outros caminhos também. E aí, quando eu estava nesse diálogo com Rolando Touro, o que me deu um ancoramento muito foi revisitar também as origens dele. As origens do professor. Porque Rolando Touro, ele é um psicólogo, ele já está falecido, o corpo dele, né, voltou à natureza, mas ele está vivo nessa obra que ele tanto nos presenteou e que está aí, né, expandindo o amor. Então, Rolando Touro, ele era uma criança inquieta, curiosa, e ele era considerado uma criança chata, uma criança que ficava aperreando os professores, porque ele era uma criança muito à frente do seu tempo. Pessoa questionadora, crítica, né? Mas tinha uma mãe forte, um pai presente. Então, quando eu vou para esse lugar, eu trago a força do meu pai, que eu não conheci, a força da minha mãe, que eu pude conhecer, a força da minha mãe, Julieta, que me criou, e a minha mãe, que sustentou, a minha mãe espiritual, que eu escolhi, né? E então eu pude sustentar nesse lugar as minhas raízes e andar com determinação nesse lugar. E ancorar essa professora que eu sou, né? Então a biodança fez sentido para mim mais ainda quando eu ancorei em mim esse caminhar com determinação, de volta às minhas origens, de volta às origens de Rolando Touro, de ver e sentir nesse diálogo que eu fiz com ele. Eu conversei com ele, disse. Aí ele se dizia um vividor. Então eu me percebi que eu era uma vividora. Eu sou uma vividora, né? E a vividora que chora, que sofre, que tem medo, que é humana. Que esse é o grande passo para mim. Não é fácil, mas é possível sim, Maria Lúcia. Você é humana. Você é um ser humano. Então, enquanto terapeuta, que está nascendo isso em mim, que eu me tornei facilitadora, né? Tive a coragem de ter a determinação. Somente, eu comecei em 99, aliás, 2009, passei 4 anos de formação e passei 4 anos nesse mergulho, vivenciando com as crianças e com Rolando Touro, esse diálogo vivencial, que ele chama de radicalização de vivência. Eu me senti radicalizando as minhas vivências, integrando elas em mim, sabe? Totalmente. E aí, às vezes, vinha a exigência, você está demorando muito, você não está fazendo isso, porque tem uma exigente dentro de mim, né? Muito forte. Aí eu respirava nesse lugar, é verdade. Mas é o tempo possível do meu ser, né? E eu honro e agradeço esse tempo. E aí, esse tempo possível é um tempo que está em conexão com essa força guia que Rolando Touro tanto nos ensina. E essa força guia me proporcionou encontros nesse caminhar, encontros. E aí eu encontrei nesse caminhar que me ajudou e vem me ajudando muito, é o Pathwork, que é o caminho da autotransformação, o caminho espiritual, que eu honro e agradeço. Porque quando eu li as palestras do guia, que é uma palestra vivencial também, uma palestra que traz aí essa energia de conexão com o divino que está em mim, que está em você, que está em tudo. E aí eu pude ver, na realidade, perceber e sentir. Meu Deus, Rolando Touro também fala. Ele também, quando ele fala na força guia, meu Deus. E nos últimos, próximo dele partir, ele já estava construindo o inconsciente luminoso, né? Que ele trouxe pra gente. Sim. Então, assim, eu pude sentir a força do amor, porque Rolando Touro traz a partir da biologia, da filosofia, da pedagogia, da antropologia. Mas a vivência, a gente tem as linhas de vivência, né, que ele traz a transcendência.
E na transcendência, ele faz, a gente quando está no movimento, no exercício, a gente se conecta com essa força guia, essa energia que nos move, que é o amor. Que é o amor com quem somos. E aí eu pude fazer esse casamento. Aí eu disse, meu Deus, gratidão, gratidão, gratidão pelo meu caminhar. Meu caminhar possível. Não é o teu caminhar, não é o caminhar dos outros, mas é o meu caminhar. Então eu começo com a terapia, posteriormente retomo, mas a biodança, aí mergulho na biodança profundamente desde 99, que, né, como eu te disse, mas profundamente em 2009, 10 anos depois, quando eu faço a formação, e passo esses 4 anos afastada da escola. Mas aí eu tomo a decisão. Por quê? Porque nesse toque eu encontro uma outra anjinha, que é a Márcia Sena, que eu honro e agradeço, consteladora. E nesse caminhar, que já tinham assoviado para mim, os ventos já tinham soprado, mas ainda não era possível. E nesse caminhar eu faço parte, em 2017 e 2018, da dimensão integrativa. Porque na rede municipal do Recife, existem muitos profissionais adoecidos que são readaptados. Por quê? Porque não, nesse lugar precisa desse cuidado. E aí nessa força, nessa necessidade desse cuidado, surgiu a dimensão integrativa, que é uma formação para o cuidado do ser, do profissional da educação. Sim. E acontece na escola de formação. E não são aulas de aprofundamento, são aulas para iniciantes, né? São aulas de sensibilização da biodança e de outras práticas integrativas. Então, eu tive o prazer de compor essa equipe, que foi um ano para mim, que valeram 10 anos. Foi uma profunda vivência. E nesse lugar, eu respirei. Eu disse, agora é hora de assumir o meu lugar como facilitadora de biodança. Eu agora estou pronta. E foi quando eu determinei, olha aí, ó, caminhar com determinação e coragem. Poxa, tem tudo a ver. Daí que eu disse, é hora de voltar a outras origens. Vamos embora. Vamos embora, porque é hora de procurar minha aldeia. Então, eu fui procurar minha aldeia. Aí, eu voltei a ressignificar o meu caminhar, né? Pagando as metodologias e honrando o meu lugar de retorno às minhas origens, né? Aí, eu volto para Erlinda, eu volto para Lorena, eu volto para a Escola Aldeia dos Camarais, né? E eu encontrei você e outras irmãzinhas lindas, né? Honrando todo esse meu caminhar, aí eu faço esse integro. A primeira formação me deu uma formação que está em mim. Quando eu danço com a primeira escola, eu danço com a segunda escola, eu danço por minha família, todo o povo, minha família, né? Minha família biológica, minha família de pesqueira, minha família, minhas raízes, né? Então, eu danço com minha família que eu criei, que eu construí, né? Eu danço com minha filha que abriu esse portal, eu danço com meu filho, eu danço com minha outra filha, né? Com meus familiares, meus amigos, né? Então, quando a biodança, ela me faz... Aí eu fui percebendo que eu voltei para aquele grande desejo meu, que é fortalecimento da identidade. Que Rolando Touro diz que a identidade está mudando. Eu mudo, não sei como é que eu posso ser assim. Eita, parte minha que quer insistir em ser assim. Ops, peraí, solta. Então a biodança me ajuda a liberar, a me expressar, sabe? A ancorar meu pezinho no chão. E de expressar o que eu sou. E de levar para onde eu vou o que é possível, respeitando o tempo de cada um.
né? E aí oferecendo esse lindo movimento que ele trouxe para a gente, né? Que é a biodança. Então foi dançando com as crianças, Silvinha, que eu mergulhei na minha criança, né? E eu pude dar esse abraço profundo. Então eu fui despertando para mim assim, meu Deus, às vezes o que a gente vê não é só o que a gente vê, é muito mais além. Então quando eu construí terminei a minha monografia, eu disse, meu Deus, é a obra da minha vida, é a minha criação. Por isso que eu começo a biodança, eu botei assim, o criador e a criatura, né? E você achando que estava fazendo ali um trabalho de conclusão de curso para a biodança, né? Depois você se depara, depois do trabalho pronto, você se depara que aquele trabalho, ele era autobiográfico. Sim. Isso mesmo, Silvinha. E autobiográfico e um resgate de identidade, né? Porque quando a gente fala assim, a identidade ela vai mudando, ela vai mudando porque a gente vai amadurecendo, vai agregando novas experiências, né? Mas tem um pedacinho nosso ali que é muito bom a gente saber o que é e quem é, porque tem um pedacinho ali que não muda, que é uma essência, não muda. Mas que ótimo que a gente aprende coisas novas todos os dias, se expressa melhor todos os dias e vai agregando isso a essa identidade, né? Isso. Então é isso que eu acho belo dentro desse teu relato, né? Dessa tua partilha com a gente, porque estimula a gente, sabe? Dá um estímulo, um ânimo assim. É verdade, Silvinha. Porque assim, eu dizia lá atrás, né? Não adianta, lá atrás, quando eu comecei como professora, eu vivo aquilo que eu acredito, aquilo que me toca e me transforma. Então, mesmo aqueles que me tocaram de uma forma que eu não gostei, eles foram importantes na minha vida. Mesmo a história não sendo a história idealizada por uma parte que exigia uma perfeição, né? Porque na minha humanidade tinha uma parte que é tudo certinho, tudo linear, né? Então, eu honrar isso hoje. Não, cada história é cada história, cada vida é cada vida, e tudo é belo. Tudo tem um sentido. E hoje eu sou quem sou, essa minha identidade, essa pessoa não existe em canto nenhum. Existem histórias semelhantes. Por isso que não é à toa que eu me tornei professora. Ensinei em escola particular também, privada, mas eu sou professora da escola pública, sabe? Então, quando eu me deparo com os abandonos, as rejeições, as exclusões, isso me toca profundamente, porque isso também é meu. Mas hoje eu já posso cuidar disso. E eu já posso oferecer a esse meu aluno um tesouro que está nele na realidade. Eu posso oferecer essa ferramenta dessa prática integrativa que é a biodança, que desperta esse tesouro, né? Mesmo eu sendo assim, mas eu sou muito criativo, mas eu sou muito vital, mas eu sou muito expressivo, né? Mas, poxa, como eu tenho a capacidade de sentir prazer, de ver uma flor, de me tocar, de abraçar o meu colega, de vir para a escola, né? De estar na minha família e levar isso para a família, né? Então... Meu amor, a gente já tá no final da live, eu não conversei nem... Gente, pelo amor de Deus, eu nem falei do trabalho que ela desenvolve lá no bairro, pelo amor de Deus. Sim, meu Deus, a carinha feliz, a carinha feliz. Vai ter que voltar de novo, é o jeito, a gente vai ter o prazer da tua presença, porque hoje a gente se encantou e falou só de biodança, o que foi maravilhoso, porque isso que você trouxe pra gente foi o conhecimento da biodança dentro de um âmbito muito maior,
saindo de um salão de 4 paredes, quer dizer, você está levando a biodança para a vida, para a comunidade, para as escolas, para a formação de seres humanos, ainda crianças crescendo com essa base. Então, assim, muita gratidão a isso, sabe? Tem muita gente que entrou aqui só se declarando para ti. Eu espero que eu tenha conseguido dar print na maioria das declarações de amor que apareceram aqui para você, dos nossos colegas, das pessoas que te acompanham, da família, das pessoas que te admiram, entendeu? Então é isso, querida. Vou deixar aqui 2 minutinhos, eu acho que 2 minutinhos para você falar, se despedir aí do pessoal e agradecer. Pronto, eu só agradeço, eu só quero esses 2 minutinhos, espero que dê tempo para eu ler esse poema de Rolando Solto. De presente. Não vai dar, não. Vai dar. Então não leio. Então eu agradeço a todo mundo aqui presente, todos que estão aí são pessoas queridas, pessoas que dançam comigo, né? Umas mais próximas fisicamente, outras mais distantes, mas não importa, estamos unidos. Por isso que eu termino com o dedinho, que essa pandemia, ela traz isso pra gente, a conexão invisível que a gente tá vivendo, que é o amor, essa energia que nos une, nos fortalece, e ela transcende o contato. Claro que a biodança é contato, claro que a gente sente falta, mas existe um outro contato. A gente está agora vivenciando o despertar desse contato, né, energético, esse contato do amor, que eu estou pensando em você, você está pensando em mim, e aí? Agora a gente pode ver que isso acontece, sentir isso, né? Então honro e agradeço a todos que estão aqui presentes, que eu não li nada porque eu não enxergo sem óculos, né? E assim, eu estava muito nervosa, mas eu estou feliz pela essa oportunidade de ser simplesmente eu mesma. É mais um passo que eu dou e eu agradeço, minha irmãzinha, te amo. E era tudo isso que a gente queria, era saber, era conhecer, era ter contato com essa pérola que é você. A gente não queria outra pessoa, a gente não queria uma máscara, a gente queria uma pessoa real, de verdade. E foi isso que você deu o presente pra gente hoje, entendeu? E a gente vai voltar aqui outro dia para falar desse projeto Carinho Feliz. Esse projeto é lindo demais, dá uma nutrição de carinho a toda essa comunidade, de alegria. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, amanhã tem mais.